Boa noite a todos. Temos aqui o texto do livro Colossia para, em conjunto, fazermos, neste momento, algumas considerações. Trata-se de uma carta que Paulo escreve aos neófitos da cidade de Filipos, fica na região da Grécia, na qual, capítulo 4, versículo 12, ele escreve: sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Tipo da mensagem, portanto, êxito e sucesso. Alguns historiadores fazem algumas reflexões sobre esta epístola, considerando-a como uma das cartas mais tranquilas, digamos assim, que Paulo escreve. E quando a gente observa as cartas de Paulo endereçadas aos Gálatas, aos Efésios, aos Romanos, aos Coríntios, principalmente aos Coríntios, nós vemos o apóstolo fazer severas admoestações, severas advertências às comunidades cristãs destas localidades. E aqui, à cidade de Filipos, à comunidade de Filipos, ele é assim bastante suave, bastante tranquilo, sem, entretanto, deixar de fazer, como sempre, as suas advertências e prestar os ensinamentos necessários. Filipos fica na região da Grécia e, portanto, foi a primeira cidade fora da Ásia que Paulo esteve e lá fundou a cristandade. Ele escreve essa carta lá entre os anos 60 e 62, quando está preso em Roma. Diga-se, mesmo preso, ele é tomado de toda uma suavidade para escrever aos filipenses. Algumas características bastante peculiares, portanto, marcam esta carta, este escrito. Um deles, Paulo agradece muito aos filipenses pela forma como eles estão conduzindo o processo de divulgação do Senhor. Lá, pelo visto, parece que não havia tantos conflitos, tantas dissensões, como ocorriam em Corinto, em Éfeso e outras tantas cidades. Então, ele aproveita para incentivar os filipenses a continuarem nesta harmonia, a continuarem a pregar a paz. Ele fala da necessidade de se observar alguns adversários, mesmo se intitulando cristãos, que muitas vezes se aproximavam da igreja dos filipenses para, de alguma maneira, tisnar ou manchar a harmonia que ali reinava. Ele faz esta leve advertência. Mas ele fala também que ele sente-se muito agradecido pela união que existe com aquele povo. Até porque, na cidade de Filipos, quando Paulo lá esteve, ele conheceu uma figura chamada Lídia, a Purpureira, que ela era uma pessoa muito
bem financeiramente, e foi quem deu todo o suporte material e financeiro para ele construir aquela cristandade. Então, ele se sente muito grato a Lídia, mas também à continuidade que os aprendizes ali faziam. E nesse capítulo 4, ele fala do testemunho dele. Né? Ele, um doutor da lei, soube viver na penúria e também soube viver na abundância. Como deve acontecer com todos nós. O recado, portanto, que ele dava para os filipenses é atualíssimo e vale também para todos nós. Porque para nós aqui, vivermos na abundância, quando nada não nos falta, é fácil, é tranquilo. Como dizemos, é o céu de brigadeiro. Vivermos, portanto, na dificuldade, e aí seja a dificuldade em termos de saúde, a dificuldade em termos de laços afetivos, ou ainda dificuldades em termos financeiros, materiais, para a subsistência, aí é que está o teste. Não que a riqueza também não signifique um momento de prudência e, portanto, é um momento de prova, mas a penúria, é na penúria que muitas vezes nós efetivamente somos levados a nos aproximar do outro ou dos outros, até mesmo por questão de sobrevivência. Então, ele exalta esta necessidade de termos o equilíbrio. Emmanuel, portanto, tomando esse texto, Êxitos em Sucesso, ele traz muito para a nossa realidade aquilo que deve ter sido o que Paulo tenha dito aos filipenses. Emmanuel tem, portanto, a sensibilidade de compartilhar conosco a intenção de Paulo ao escrever essa carta. Então, diz o nosso benfeitor: em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Trazendo, portanto, para o nosso contexto, é bem apropriado este parágrafo, porque é muito comum nas comunidades às quais integramos ouvirmos e nos depararmos com pessoas com esse perfil, pessoas irrequietas na vida, pessoas que tudo fazem para estarem e se manterem em destaques. E por estarem constantemente ansiosas, achando-se, portanto, merecedoras de determinados louros, nunca estão satisfeitas. E a consequência disso é que, na forma de Emmanuel falar, acabam estragando as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Ou seja, muitas vezes nós encarnamos, muitas vezes não. Acho que sempre nós encarnamos com determinados propósitos. Ninguém encarna sem um propósito ou sem uma missão. Ninguém encarna aqui na Terra, pelo menos na Terra, sem ter nada a que realizar. Como somos criaturas, em tese, compromissadas com a nossa consciência, compromissadas com a lei divina, nós, ao encarnarmos,
Trazemos também no nosso currículo espiritual esses compromissos. E a lei, portanto, nos coloca exatamente no lugar que merecemos e precisamos estar para espiarmos as nossas provas. O problema é que, como nós, via de regra, mas ao mesmo tempo é uma bênção, esquecemos das nossas programações, chegamos aqui e quando nos deparamos com determinadas situações, não aceitamos, resistimos, rejeitamos. E dessa forma começamos as nossas inquietações, não querendo aceitar as circunstâncias difíceis. Não estamos falando aqui, evidentemente, para nos acomodarmos. É diferente. Eu acho que se a vida nos dá a oportunidade do trabalho, do estudo, da ascensão profissional, intelectual, devemos sim trabalhar nesse sentido, mas de forma ponderada, de forma que, ao não conseguirmos o êxito que almejamos, também saibamos nos contentar com aquilo que a lei nos coloca. Mas, irresignadamente, nós passamos 60, 70, 80 anos da nossa existência, ou até mais, não é? Hoje digo que até mais do que isso, mas sempre reclamando da vida, sempre achando que merecemos mais, sempre achando que a lei nos falta como alguma coisa. E Paulo nos adverte aqui, não apenas neste versículo, mas no teor da sua carta, que nós recebemos exatamente aquilo que nós precisamos. E que muitas vezes o que nós chamamos de penúria, nós escolhemos tais condições no nosso momento pré-encarnatório ou pré-reencarnatório, exatamente para trabalharmos determinadas faculdades, porque são necessárias essas resistências nesse momento. Então, muitas vezes, nós desperdiçamos, no sentido que Emmanuel quer aqui nos colocar, desperdiçamos as santas oportunidades de elevação moral e espiritual, passando toda a nossa encarnação reclamando da vida. Quase sempre nos ensina o benfeitor. Os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é, muitas vezes, causa de crime, separatividade e perturbação. É interessante esse primeiro parágrafo. Quase sempre os que aprenderam a suportar a pobreza. O problema é que nós dificilmente aprendemos a suportar. Uma vez sabendo suportar a pobreza, de fato, quando estamos de posse com alguns recursos materiais, nós sabemos efetivamente aproveitar. Mas quando nós não sabemos dar o valor que tem a pobreza, também não sabemos dar o valor que tem a riqueza. E nela, via de regra, quando assim acontece, nós nos perdemos. E algo que Emmanuel nos ensina aqui é sobre o tesouro. Então, quando a gente adquire facilmente determinados recursos, facilmente também esses recursos se esvaem às nossas mãos e vão embora. Nós não damos o valor devido. Quando somos obrigados a conquistar determinados bens materiais, sendo estes o resultado do esforço pessoal, como se diz, do suor, muitas vezes de lágrimas, quando isso acontece, é muito mais provável que, nessas condições, saibamos dar-lhes o valor adequado. Quando eles vêm facilmente, muito mais facilmente se vão. Diz então Emmanuel,
Tais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva. Cooperação afetiva. Ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão os descendentes a inutilidade e a preguiça. Olha aqui, ó, Emmanuel puxando a orelha de nós que somos pais, nós que somos mães, nós que somos pais e mães das diversas formas, não é? É um dever nosso, segundo a orientação do nosso bondoso amigo espiritual, saber mostrar para a nossa prole, para os nossos filhos, a importância, o valor do trabalho, o valor do comedimento, o valor da cautela, da prudência, não é? Para que os nossos filhos possam, nem sempre isso acontece, mas em tese, este é o nosso desejo, possam no futuro também saber lidar com essas dificuldades, não é? Paulo de Tarso diz, Emmanuel, na lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho, no que se reporta ao equilíbrio, palavra fundamental, equilíbrio, demonstrando necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. Portanto, há que se ter um bom senso do equilíbrio. Não podemos nos apegar demasiadamente, né, ao muito que temos, como também não podemos nos apegar demasiadamente ao quase nada que temos. Porque esse quase nada que temos, quando nos apegamos a ele pela revolta, muitas vezes pode também se converter em tropeço, em momentos, em situação difícil. Diz então, Emmanuel, no último parágrafo do texto, o êxito e o insucesso são duas taças, guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro, ou seja, no êxito, o licor da embriaguez, e no segundo, diga-se, no sucesso, identifica o fel para a desesperação. Nisso reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fortuna e da escassez, o conteúdo divino. Emmanuel é realmente impressionante, né? Ou seja, qual é a lição que ele está nos dando? O nosso êxito ou insucesso não está nos bens externos, não está na riqueza, também não está na pobreza. Está naquilo que nós fazemos da riqueza e da pobreza. Vejamos como isso é importante, principalmente no mundo atual. Principalmente no mundo atual, que nós somos diuturnamente bombardeados pelas propagandas, pela mídia, a consumirmos e a consumirmos indefinidamente, até mesmo aquilo que efetivamente não precisamos. Somos levados pelas promoções da vida e compramos sem necessidade. Nos perdemos, muitas vezes, portanto, nesse exagerado consumismo. Nos falta o quê? O equilíbrio. A lição do nosso benfeitor Emmanuel, ela é importantíssima. O êxito e o insucesso não estão, definidamente não estão nos objetos materiais. Podemos ser imensamente felizes na riqueza e felizes na pobreza. De igual forma, podemos ser infelizes na pobreza
e felizes na riqueza quando a utilizamos de forma que todos aqueles que se encontram ao nosso redor também dela se beneficiem. Há um ditado que diz algo mais ou menos o seguinte: o profano abusa da riqueza. O místico se exime de utilizar a riqueza. Mas o sábio, ele nem se omite da riqueza, nem abusa. Ele sabiamente utiliza da riqueza. Eu acho que este é, sem dúvida, o ponto de equilíbrio ao qual nós devemos almejar, buscar, procurar sempre. O ponto de equilíbrio. Vivermos no mundo, mas não sermos escravos do mundo. Esta deve ser a nossa conduta. Este deve ser o esforço que devemos empreender diuturnamente. Então, a lição de Emmanuel eu imagino Paulo, né, lá pelos anos 60, 62, preso, escrevendo uma carta dessa aos filipenses, e como, aqui me colocando no lugar dos filipenses, lendo esta carta, não é? Qual a reação, qual a sensação, qual a interpretação que eles fizeram? A advertência de Paulo: sei viver em penúria e sei também viver na abundância. Como os nossos irmãos filipenses devem ter ouvido e avaliado, sopesado essa certeza. Seja qual for o choque ou a forma como eles receberam, amigos e amigas, esta lição está válida para os nossos dias. E a medida de saber viver bem num momento de circunstância será também a medida do nosso êxito ou do nosso insucesso. Nosso abraço a todos e a todas. Vamos passar para o momento dos nossos passos.